A mãe solteira defendeu a senhora, que negaram atender sem hesitar um segundo. Ninguém mais se mexeu, ninguém mais disse nada. O que ela não sabia é que aquela senhora era a mãe do milionário dono do hotel. Quando ele descobriu o que aconteceu, o que fez depois mudou a vida dela para sempre. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Era tudo novo para a pequena Aurora. Com esperança nos olhos, ela perguntou: "Mamãe, é aqui que você vai trabalhar?" Clarice olhou para a Aurora. A menina segurava seu coelhinho cinza e apontava para o balcão da recepção com curiosidade. "Talvez, meu amor, se tudo der certo." Aurora assentiu. Aos seus 6 anos, já sabia o que significava aquele talvez. Sabia distinguir os dias em que havia dinheiro para o ônibus dos dias em que caminhavam 40 minutos até a escola. Sabia que sua mãe dizia talvez, quando na verdade queria dizer espero que sim, mas não prometo nada. Clarice procurou um lugar para sentar. Havia chegado meia hora antes, como sempre. Odiava chegar atrasada. Odiava entrar se desculpando. Preferia esperar, observar, se preparar. Encontrou um sofá de couro perto de uma coluna e caminhou até lá com Aurora ao seu lado. Ao sentar, notou como o couro era macio, caro, do tipo que a gente não toca com as mãos sujas. Limpou as palmas no jeans antes de apoiá-las nos joelhos. "Quanto falta?" perguntou Aurora. "Uns 20 minutos. E se não te derem o trabalho?" Clarice a olhou. Aurora tinha aqueles olhos escuros e sérios que às vezes a faziam parecer mais velha. "Então vamos procurar outro, meu bem. Sempre tem outro." Mentia, mas era uma mentira necessária. Estava há 3 meses pulando entre trabalhos temporários que não davam para a conta do aluguel, os uniformes, a comida. Esse emprego de limpeza noturna não era o que havia estudado nem o que imaginou para sua vida, mas pagava fixo e permitiria que ela estivesse em casa quando Aurora acordasse. Isso bastava. O saguão do hotel corporativo Alcântara era do tipo que fazia você se sentir pequena, não pela altura do teto, nem pelos lustres de cristal, mas pela forma como as pessoas se moviam ali dentro, confiantes, pertencendo, como se nunca tivessem duvidado do próprio lugar no mundo. Clarice não se sentia assim há muito tempo. Ajeitou a blusa branca que havia passado 3 vezes naquela manhã. Conferiu se a barra da calça jeans estava no lugar. Tocou o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Tudo precisava estar impecável. Não podia dar motivo para ninguém olhar para ela e pensar desleixada ou sem compromisso. Aurora balançava as pernas no sofá. Os pés não alcançavam o chão. Segurava o coelhinho com uma mão e com a outra apontou discretamente para a recepção. "Aquele moço ali tem o terno bonito." Clarice olhou. Era o gerente da recepção. Terno azul marinho impecável, gravata de seda, postura ereta. Nome bordado no bolso: Otávio Saldanha. Ele falava ao telefone com voz grave e controlada, olhando para uma tela de computador. "É bonito mesmo", concordou Clarice, voltando a atenção para Aurora. "Mas sabe o que é mais bonito que um terno?" "O quê?" "Tratar todo mundo bem. Isso é muito mais bonito." Aurora pensou um pouco e assentiu, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Clarice sorriu. Pelo menos isso ela estava acertando. Criar uma filha que entendia que gentileza valia mais que roupa cara. A porta giratória do hotel se abriu e uma senhora idosa entrou. Devia ter uns 70 anos, cabelos grisalhos presos em um coque baixo, roupas simples mas limpas. Carregava uma bolsa de tecido floral desgastado e olhava ao redor como se estivesse procurando alguém. Caminhou até a recepção com passos cuidadosos. Clarice notou que a mulher manquejava levemente da perna esquerda. "Boa tarde", disse a senhora ao chegar no balcão. Otávio desligou o telefone e a olhou de cima a baixo. Não foi um olhar rápido. Foi o tipo de olhar que avalia, que julga, que decide em 2 segundos se você vale a pena ou não. "Pois não?", ele perguntou com aquele tom de voz que Clarice conhecia bem. Educado na superfície, mas gelado por baixo. "Vim ver meu filho. Ele trabalha aqui. Leandro Alcântara.
Otávio arqueou uma sobrancelha. Leandro Alcântara? O proprietário do hotel? Isso mesmo. A senhora sorriu aliviada. Ele é meu filho. Pode avisá-lo que sua mãe chegou? Houve uma pausa. Otávio a olhou novamente. Varreu os olhos pelas roupas simples, pela bolsa surrada, pelos sapatos velhos, mas limpos. A senhora é mãe do senhor Alcântara? Repetiu, com um sorriso que não chegou aos olhos. Sou, sim. Entendo. E a senhora tem alguma forma de comprovar isso? A senhora piscou confusa. Comprovar? Ele é meu filho. Nasceu no dia 15 de agosto de 1987. Tem uma marca de nascença no ombro esquerdo. Quebrou o braço aos 9 anos caindo de uma mangueira no quintal de casa. Otávio deu uma risadinha curta. A senhora entende que eu não posso simplesmente deixar qualquer pessoa subir para incomodar o senhor Alcântara, não é? Ele é um homem muito ocupado. Eu não sou qualquer pessoa. Sou a mãe dele. Claro, claro, Otávio disse com condescendência. Mas veja bem, a senhora não tem hora marcada. Não consta na lista de visitantes. E, francamente, o senhor Alcântara não costuma receber bem visitas assim, sem aviso prévio. A forma como ele disse visitas assim fez o estômago de Clarice revirar. Aurora puxou sua manga. Mamãe, por que ele está sendo mal com a vovozinha? Clarice não respondeu. Estava olhando para a cena, sentindo aquela sensação incômoda de quando você vê algo errado acontecendo e sabe que deveria fazer alguma coisa, mas também sabe que fazer alguma coisa pode te custar caro. A senhora na recepção tentou novamente. Por favor, moço, só precisa ligar para ele. Ele vai confirmar quem eu sou. Senhora, vou ter que pedir que se retire. Se o senhor Alcântara quisesse vê-la, teria deixado seu nome na lista. Mas eu sou a mãe dele. Muita gente diz isso. Otávio cruzou os braços. Semana passada tivemos uma mulher dizendo que era prima dele. Antes disso, um homem dizendo que eram sócios. A gente aprende a reconhecer. Ele não terminou a frase, mas a palavra ficou pendurada no ar como fumaça de cigarro. Reconhecer o quê? Reconhecer gente como ela? Gente pobre? Gente simples? Gente que não pertencia àquele saguão de lustres de cristal e sofás de couro? Clarice apertou os lábios. Sentiu o sangue subir para o rosto. Moço, por favor, a senhora insistiu, e agora sua voz tremia um pouco. Só me deixe falar com ele, só um minutinho. Não vou repetir, senhora. Ou a senhora se retira agora, ou vou ter que chamar a segurança. Um dos recepcionistas ao lado de Otávio riu baixinho. Outro fingiu não estar prestando atenção, mas Clarice viu o canto da boca dele se erguer em um sorriso contido. A senhora idosa deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Eu só queria ver meu menino. Otávio pegou o telefone. Segurança, por favor, temos uma situação no balcão principal. Aurora apertou a mão de Clarice. Mamãe, faz alguma coisa. Clarice fechou os olhos por um segundo. Pensou na entrevista. Pensou no aluguel atrasado. Pensou nas contas empilhadas em cima da geladeira. Pensou em todas as vezes que teve que engolir a raiva, baixar a cabeça, aceitar humilhação, porque precisava do emprego, porque precisava do dinheiro, porque precisava sobreviver. Pensou em tudo isso. E então, pensou na filha ao seu lado, observando tudo com aqueles olhos sérios demais para uma criança de 6 anos. Pensou na lição que estava ensinando naquele exato momento. Levantou-se. Aurora a seguiu, ainda segurando o coelhinho. Clarice caminhou até a recepção. Suas pernas tremiam, mas ela manteve a voz firme. Com licença. Otávio a olhou com impaciência. Se é sobre a entrevista, vai ter que esperar. Estou resolvendo uma situação aqui. É sobre essa situação que eu vim falar. Ele franziu a testa. Desculpe? A senhora disse que é mãe do dono do hotel. Por que o senhor não liga para ele e confirma? Otávio deu uma risada curta. E quem é a senhora para se meter nisso? Alguém que está vendo uma injustiça acontecendo. Injustiça? Ele repetiu, como se a palavra fosse engraçada. Estou protegendo meu patrão de pessoas que tentam se aproveitar da posição dele. Ela só pediu para o senhor ligar para ele.
E eu disse que não vou incomodar o Sr. Alcântara com isso. Clarice respirou fundo. O senhor não acha que ele gostaria de decidir por conta própria se quer ou não ver a própria mãe? Um silêncio pesado caiu sobre o saguão. Alguns hóspedes começaram a prestar atenção. A senhora idosa olhou para Clarice com os olhos marejados. Otávio estreitou os olhos. A senhora tem entrevista aqui hoje, não tem? Clarice sentiu o chão sumir debaixo dos pés, mas não recuou. Tenho. Para qual vaga? Auxiliar de limpeza noturna. Ele assentiu devagar, como se algo tivesse se encaixado na cabeça dele. Entendo. Então deixe-me explicar uma coisa para a senhora. Inclinou-se sobre o balcão, voz baixa e perigosa. Aqui no Hotel Alcântara, a gente valoriza pessoas que sabem o próprio lugar. Pessoas que não se metem onde não são chamadas. Pessoas que entendem hierarquia. Eu entendo hierarquia, Clarice disse. E sua voz saiu mais forte do que ela esperava. Mas também entendo respeito. E o senhor não está demonstrando nenhum respeito por essa senhora. Otávio endireitou-se. Seu rosto ficou vermelho. Sabe de uma coisa? Acho que a senhora não se encaixa no perfil que procuramos aqui. Ele pegou uma ficha de papel do balcão. Clarice reconheceu sua própria letra. Era seu formulário de inscrição. Otávio rasgou ao meio. Depois rasgou novamente e jogou os pedaços na lixeira ao lado do computador. Entrevista cancelada, disse ele com um sorriso frio. Não contratamos gente que não conhece o próprio lugar. Clarice sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por um momento, não conseguiu respirar. Tudo ficou muito quieto, muito devagar. Aurora puxou sua mão. A senhora idosa cobriu a boca com as mãos. Moça, eu sinto muito, ela sussurrou. Eu não queria... Clarice balançou a cabeça. A senhora não fez nada de errado. Olhou para Otávio. Olhou para os recepcionistas que agora fingiam estar ocupados. Olhou para as pessoas no saguão que observavam a cena como se fosse um programa de televisão. Depois, olhou para a Aurora. Sua filha a observava com aqueles olhos sérios, esperando, aprendendo. Clarice abaixou-se e ficou na altura da menina. Viu o que aconteceu aqui, meu amor? Aurora assentiu. Eu fiz a coisa certa? Aurora pensou por um segundo. Então assentiu novamente, com firmeza. Fez. Clarice sorriu. Sentiu as lágrimas quererem vir, mas as segurou. Então vamos embora daqui de cabeça erguida. Levantou-se e estendeu a mão para a senhora idosa. Vem comigo. Vou acompanhá-la até a saída. A senhora pegou sua mão com dedos trêmulos. As três caminharam juntas pelo saguão. Clarice não olhou para trás. Não olhou para Otávio nem para ninguém. Manteve os olhos fixos na porta giratória e a cabeça erguida. Só quando saíram para a calçada, sob o sol quente da tarde de terça-feira, foi que ela permitiu que as lágrimas viessem. A senhora idosa a abraçou. Obrigada, minha filha. Muito obrigada. Clarice apenas assentiu, incapaz de falar. Aurora apertou sua mão e disse baixinho. Você foi corajosa, mamãe. E naquele momento, parada na calçada, desempregada, sem saber como ia pagar as contas, Clarice sentiu algo estranho no peito. Não era alívio, não era felicidade, era dignidade. O calor da tarde caía pesado sobre a calçada. Clarice enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. Aurora ainda segurava sua mão esquerda, e a senhora idosa permanecia ao seu lado, os olhos vermelhos. Eu estraguei tudo para a senhora, disse Dona Iracema, a voz embargada. Por minha causa, a senhora perdeu o emprego. Clarice balançou a cabeça. A senhora não fez nada de errado, nada mesmo. Mas eu... O errado foi a forma como trataram a senhora lá dentro. Isso sim foi errado. Dona Iracema passou a mão pelo rosto. Parecia exausta. Clarice reparou nas olheiras profundas, nas mãos trêmulas. A senhora está bem? Precisa sentar um pouco. Estou bem, minha filha. Só cansada. Tem alguém que possa buscá-la? Alguém que possa ligar? Dona Iracema hesitou. Meu filho, mas... Depois do que aconteceu ali dentro, acho que é melhor eu voltar para casa sozinha.
A senhora mora longe? Em Mesquita. Pego o ônibus ali na avenida. Clarice olhou para o relógio no celular. 2h57. A tarde estava apenas começando, mas parecia que já tinha vivido um dia inteiro. Vou com a senhora até o ponto. Não precisa, minha filha. A senhora já fez demais. Eu insisto. As três caminharam pela calçada em silêncio. Aurora não soltava a mão de Clarice e Dona Iracema ia ao lado delas, arrastando levemente o pé esquerdo. O movimento da rua era intenso. Carros buzinando, gente apressada, ambulantes vendendo água e refrigerante nas esquinas. Clarice sentia o peito apertado. Não por ter perdido a entrevista, não exatamente, mas pela certeza de que aquele gesto, por mais certo que fosse, ia custar caro. O aluguel vencia em 12 dias. Tinha R$ 480 na conta. O aluguel era 900. Ainda faltavam as contas de luz, água, internet, o material escolar de Aurora que ela vinha adiando, o tênis da menina que já estava apertado demais, mas que ela insistia em usar sem reclamar. Chegaram ao ponto de ônibus. Havia uma pequena cobertura de metal e um banco de plástico onde duas mulheres já estavam sentadas. Dona Iracema sentou-se com um suspiro de alívio. Clarice ficou de pé ao lado dela. Aurora, encostada em sua perna. Quanto tempo até o ônibus passar? Perguntou Clarice. Uns 15 minutos, se vier no horário. Clarice assentiu. Ficaram em silêncio por um momento, observando os carros passarem. Então, Dona Iracema falou, a voz baixa. Faz 2 anos que não vejo meu filho pessoalmente. Clarice olhou para ela, surpresa. 2 anos? Ele fica ocupado. Eu entendo. É um homem importante, com muitas responsabilidades. Havia uma tristeza na forma como ela dizia isso, como se estivesse tentando se convencer. Mas a senhora é a mãe dele. Eu sei, mas as coisas mudaram depois que ele ficou rico. Antes, a gente conversava todo dia. Ele me ligava, vinha me visitar, levava bolo de fubá que eu fazia, aquele que ele sempre gostou. Depois que o negócio dele cresceu, as ligações foram ficando mais raras. As visitas pararam. Eu entendo, sabe? Ele tem uma vida diferente agora. Reuniões, viagens, compromissos. Isso não muda o fato de que a senhora é a mãe dele. Dona Iracema sorriu, mas era um sorriso triste. Às vezes acho que ele tem vergonha de mim. De onde a gente veio? Da nossa casa simples em Mesquita. Do jeito que eu falo, que eu me visto. Não diga isso. É verdade, minha filha. Eu vejo quando ele olha para mim nas raras vezes que a gente se encontra. É como se ele não soubesse mais onde me encaixar na vida dele. Clarice sentiu o coração apertar. Pensou em Aurora. Pensou em como seria se, um dia, sua filha crescesse e sentisse vergonha dela. A ideia era insuportável. Hoje era aniversário do pai dele, continuou Dona Iracema. Faz 10 anos que ele faleceu. Eu pensei que seria um bom dia para a gente se ver, conversar um pouco, lembrar junto. Liguei para o Leandro de manhã, ele disse que estava no hotel resolvendo umas coisas, mas que podia me receber à tarde. Pediu para eu ir lá às 3 horas. Clarice franziu a testa. Então ele estava esperando pela senhora? Estava. Por isso fiquei tão confusa quando aquele moço não quis me deixar subir. Achei que talvez o Leandro tivesse esquecido de avisar, mas ela não terminou a frase. Não precisava. Clarice entendeu perfeitamente o que havia acontecido. Otávio tinha julgado Dona Iracema pela aparência. Decidiu que ela não poderia ser mãe de um homem rico. E mesmo que fosse, decidiu que não importava. Que gente como ela não merecia consideração. Aurora puxou a blusa de Clarice. Mamãe, posso dar o coelhinho para a vovó? Para ela não ficar triste. Clarice olhou para a filha. O coração inchou no peito. Você tem certeza, meu amor? Você ama esse coelhinho. Mas ela está mais triste que eu. Dona Iracema ouviu e seus olhos encheram de lágrimas novamente. Não precisa, minha querida. Você fica com seu coelhinho. Mas eu quero que você fique com ele. Ele é bom para abraçar quando a gente está triste. Aurora estendeu o bichinho de pelúcia cinza.
Dona Iracema pegou com as duas mãos como se estivesse segurando algo muito precioso. Obrigada, minha linda. Vou cuidar muito bem dele. Quando a senhora não precisar mais, pode devolver para minha mãe. A gente mora perto da escola municipal da Vila Progresso. Clarice sentiu as lágrimas voltarem. Abaixou-se e abraçou Aurora com força. O ônibus chegou 5 minutos depois. Dona Iracema levantou-se devagar, segurando o coelhinho contra o peito. Não sei como agradecer, minha filha. Não precisa agradecer. Qual é seu nome? Clarice. Clarice Andrade. Eu sou Iracema. Iracema Alcântara. Elas se abraçaram. Dona Iracema segurou o rosto de Clarice entre as mãos. Você é uma mulher de fibra. Seu marido tem sorte. Eu sou divorciada. Então ele é um tolo. Clarice riu apesar das lágrimas. Dona Iracema entrou no ônibus, acenou da janela e o veículo partiu, sumindo no trânsito pesado da tarde. Clarice ficou parada no ponto por um momento, segurando a mão de Aurora. Então suspirou. Vamos para casa, meu amor. A gente vai de ônibus? Clarice olhou para a bolsa. Tinha dinheiro suficiente para a passagem, mas cada real contava agora. Que tal a gente caminhar um pouco? Está um dia bonito. Aurora concordou, mesmo sabendo que não era sobre o dia estar bonito. Era sobre economizar os 6 reais da passagem. Começaram a caminhar. A Vila Progresso ficava a uns 40 minutos a pé. Clarice conhecia o caminho de cor. Haviam feito ele dezenas de vezes nos últimos meses. Passaram por uma padaria. O cheiro de pão fresco fez o estômago de Clarice roncar. Não tinha almoçado direito, só um café com pão pela manhã. Aurora também devia estar com fome. Quer um salgado, meu amor? Não precisa, mamãe. Eu comi bastante na escola. Outra mentira gentil. Aurora tinha comido, sim. Mas Clarice sabia que a merenda escolar nunca era suficiente para uma criança em crescimento. Mas ela também sabia que não podiam gastar com salgado agora. Continuaram caminhando. O sol estava forte e Clarice sentiu o suor escorrer pelas costas. Aurora não reclamou nenhuma vez, apenas seguia ao lado da mãe, seus passinhos pequenos tentando acompanhar. Passaram pela praça onde às vezes iam aos domingos. Passaram pelo mercadinho do seu Joaquim, que sempre dava bala para Aurora. Passaram pela igreja onde Clarice às vezes acendia uma vela para a mãe que havia perdido 5 anos atrás. Quando finalmente chegaram ao prédio onde moravam, Clarice sentiu as pernas pesadas. O edifício era antigo, com pintura descascada e escadas que rangiam. Moravam no 3º andar. Não tinha elevador. Subiram devagar. Aurora reclamou apenas uma vez que os pés doíam, mas logo se calou quando viu a expressão no rosto da mãe. Clarice abriu a porta do apartamento. Era pequeno, um quarto e sala, cozinha americana, banheiro minúsculo. Mas era limpo, sempre limpo. Clarice fazia questão disso. Podia ser pobre, mas não precisava ser sujo. Vai tomar banho, meu amor. Depois eu faço algo para a gente comer. Aurora obedeceu sem questionar. Clarice ouviu o chuveiro abrir, o barulho da água caindo. Sentou-se no sofá velho de 2 lugares e finalmente permitiu que as lágrimas viessem de verdade. Chorou baixinho, com o rosto nas mãos, tentando não fazer barulho para Aurora não ouvir. Chorou pela entrevista perdida, pelas contas que não sabia como ia pagar, pelo cansaço que carregava nos ombros há tanto tempo, pelo medo constante de não ser suficiente, de não conseguir dar à filha a vida que ela merecia. Mas mesmo enquanto chorava, uma parte dela sabia que tinha feito a coisa certa, que se voltasse no tempo, faria tudo de novo, porque algumas coisas eram mais importantes que dinheiro. Como olhar sua filha nos olhos e saber que ela estava aprendendo a ser uma pessoa decente. Como dormir à noite sabendo que defendeu alguém que precisava. Como se manter digna mesmo quando o mundo tentava te fazer sentir pequena. Clarice enxugou as lágrimas e levantou-se. Não tinha tempo para desmoronar. Tinha uma filha para alimentar. Foi até a cozinha e abriu a geladeira. Tinha 2 ovos, um pedaço de queijo, meio tomate. Na despensa, encontrou um pacote de macarrão pela metade e uma lata de molho de tomate.
Dava para fazer algo, sempre dava. Colocou água para ferver e começou a picar o tomate. As mãos trabalhavam no automático enquanto sua cabeça girava. Precisava encontrar outro emprego. Rápido. Amanhã voltaria a procurar. Tinha aquela vaga de atendente no shopping. A de empacotadora no supermercado. Talvez pudesse tentar nos restaurantes do centro. Qualquer coisa servia. Qualquer coisa que pagasse as contas e permitisse que ela continuasse sendo mãe. Aurora saiu do banho com o cabelo molhado, vestindo o pijama de bolinhas que estava ficando curto. Sentou-se à mesinha da sala com o caderno de escola. Tenho dever de casa. Depois do jantar, tá bom? Tá. Elas comeram em silêncio. Macarrão simples com molho e ovo mexido. Não era grande coisa, mas estava quente e matava a fome. Aurora limpou o prato todo e ainda pediu um pouco mais. Clarice deu sua própria porção, dizendo que já estava satisfeita. Depois do jantar, Aurora fez o dever de matemática. Clarice sentou-se ao lado, ajudando com as continhas. A menina era esperta, pegava rápido. Terminaram em 20 minutos. Mamãe! Sim, meu amor. Você está triste por causa do trabalho? Clarice pensou em mentir, mas decidiu ser honesta. Estou um pouco triste, sim. Mas você fez a coisa certa. Eu sei. Então por que está triste? Porque às vezes fazer a coisa certa é difícil e custa caro. Aurora pensou nisso por um momento. Mas você sempre diz que a gente tem que fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Exatamente. Então você fez o que tinha que fazer. A simplicidade da lógica infantil fez Clarice sorrir. Você é muito esperta, sabia? Aurora deu de ombros como se aquilo fosse óbvio. Eu sei. Eu sou sua filha. Mais tarde, depois de colocar Aurora para dormir, Clarice sentou-se no sofá com o celular. Abriu o aplicativo de busca de empregos. Tinha 17 vagas salvas. Começou a enviar currículos, um atrás do outro. Atendente de loja, empacotadora, auxiliar de cozinha, recepcionista, vendedora, qualquer coisa. Foi interrompida por uma mensagem. Era de Bianca, sua amiga que trabalhava como manicure. Vi seu status hoje cedo sobre a entrevista. Como foi? Clarice hesitou. Depois digitou. Não deu certo. Que droga. Mas vai aparecer outra coisa, você vai ver. Eu sei. Você está precisando de alguma coisa? Posso emprestar uns trocados se precisar. Clarice sentiu os olhos arderem novamente. Bianca era quase tão pobre quanto ela, mas sempre oferecia ajuda. Não precisa, Bi. Obrigada. Qualquer coisa, tá? E se souber de alguém precisando de manicure, me indica. Tô aceitando até trabalho domiciliar. Pode deixar. Clarice deixou o celular de lado e deitou-se no sofá. Estava exausta, mas sabia que não conseguiria dormir. A cabeça girava com contas, preocupações, planos. Quanto tempo tinha antes de tudo desmoronar? Quanto tempo conseguiria segurar as pontas? E se não conseguisse outro emprego a tempo? E se perdesse o apartamento? Onde iriam morar? Tentou afastar os pensamentos, um dia de cada vez. Era isso que sua mãe sempre dizia. Um dia de cada vez, minha filha. Amanhã você resolve amanhã. Hoje você já fez o suficiente. E ela tinha feito. Tinha defendido uma senhora desconhecida. Tinha ensinado à filha sobre dignidade. Tinha mantido a cabeça erguida mesmo quando o mundo tentou derrubá-la. Isso tinha que contar para alguma coisa. Tinha que significar algo. O sono finalmente veio, pesado e sem sonhos. Mas mesmo dormindo, uma parte de Clarice permaneceu alerta, vigilante, pronta para acordar e lutar mais um dia. Porque era isso que mães faziam. Lutavam, sobreviviam, protegiam. E amanhã ela acordaria e faria tudo de novo. Leandro Alcântara entrou no elevador privativo do hotel às 3h15 da tarde. Havia passado as últimas 2 horas em reuniões intermináveis sobre a expansão da rede para o Nordeste. Números, projeções, investidores ansiosos. Tudo muito importante, tudo muito urgente. Mas agora finalmente teria tempo para ver sua mãe. Ajeitou a gravata no reflexo das portas de aço polido.
Quando foi a última vez? 2 meses? 3? O tempo passava rápido demais quando você administrava 4 hotéis e estava negociando a compra de mais 2. As portas se abriram no térreo e ele atravessou o corredor que levava ao saguão principal. Sua mãe deveria estar esperando na recepção. Ele tinha sido claro ao telefone. 3 horas. Recepção. Otávio cuidaria de tudo, mas quando chegou ao balcão, não viu sinal dela. Otávio estava ocupado com papelada, a postura ereta e profissional como sempre. Leandro aproximou-se. Minha mãe chegou? Otávio ergueu os olhos, ligeiramente surpreso. Sua mãe, senhor? Sim, Dona Iracema. Marquei com ela para as 3 horas. Ela deveria estar aqui. Algo mudou na expressão de Otávio. Um desconforto sutil, quase imperceptível. Ah, sim, houve uma situação. Leandro franziu a testa. Que tipo de situação? Uma senhora esteve aqui, senhor, por volta das 2:30. Dizia ser sua mãe, mas não tinha agendamento prévio e... Como assim não tinha agendamento? Eu falei com ela de manhã. Eu disse para ela vir. Otávio hesitou. Ela não constava na lista de visitantes, senhor. E bem, pela aparência não parecia... Quer dizer, achei que fosse mais uma tentativa de se aproximar do senhor através de... Leandro sentiu algo gelado descer pela espinha. Onde ela está agora? Eu pedi que se retirasse, senhor. Achei que estava protegendo seus interesses. Você mandou minha mãe embora? A voz de Leandro saiu mais alta do que pretendia. Algumas pessoas no saguão olharam. Otávio empalideceu. Eu não sabia que era realmente sua mãe, senhor. Ela não se identificou adequadamente e... Ela disse que era minha mãe. Isso não era identificação suficiente? Muitas pessoas dizem isso, senhor. Temos protocolo para... Protocolo? Leandro sentiu a raiva subindo. Você mandou uma senhora idosa embora sem nem ao menos verificar comigo? Otávio abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Leandro respirou fundo, tentando se controlar. Gritar no meio do saguão não resolveria nada. Quanto tempo faz que ela foi embora? Uns 15, 20 minutos. E você não pensou em me avisar? Eu achei que estava fazendo a coisa certa, senhor. Leandro passou a mão pelo rosto. Hoje era aniversário de morte do pai. Sua mãe tinha vindo até aqui, provavelmente pegando 2 ônibus desde Mesquita, e ele não estava lá para recebê-la. Pior, tinham a mandado embora como se fosse uma intrusa. Me mostre as câmeras de segurança. Senhor? As câmeras. Agora. Otávio conduziu Leandro até a sala de segurança nos fundos da recepção. Um monitor grande mostrava diferentes ângulos do saguão. Volte para as 2:30, ordenou Leandro. O segurança responsável pelo equipamento obedeceu, rebobinando as imagens até o horário indicado. Então, Leandro viu sua mãe entrando pela porta giratória, olhando ao redor com aquela expressão que ele conhecia bem, um misto de nervosismo e determinação. Viu ela caminhar até o balcão, viu Otávio olhá-la de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Não conseguia ouvir o áudio, mas via os lábios se movendo. Via sua mãe explicando, gesticulando, tentando convencer. Via Otávio cruzar os braços, balançar a cabeça, pegar o telefone, e então viu outra coisa. Uma mulher jovem levantando-se de um sofá. Ela segurava a mão de uma criança, uma menina pequena com um bichinho de pelúcia. A mulher caminhava até a recepção. Falava com Otávio. A postura dela era ereta, a expressão séria. Leandro não conseguia ler os lábios, mas via a linguagem corporal. Ela estava defendendo sua mãe. Tem áudio? Perguntou. O segurança mexeu em alguns controles. O som veio baixo, mas audível. A gravação já estava no meio da conversa. A senhora disse que é mãe do dono do hotel. Por que o senhor não liga para ele e confirma? Era a voz da mulher desconhecida, firme, mas respeitosa. E quem é a senhora para se meter nisso? A voz de Otávio, cortante. Alguém que está vendo uma injustiça acontecendo. Leandro sentiu algo apertar no peito. Continuou assistindo. Viu Otávio perguntar sobre a entrevista da mulher. Viu ele pegar uma ficha de papel.
Viu ele rasgar, viu o rosto da mulher, o momento exato em que ela entendeu o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, ela não recuou. Mesmo sabendo que tinha acabado de perder a oportunidade de emprego, ela abaixou-se na altura da criança e conversou com ela. Depois estendeu a mão para sua mãe e as três saíram juntas. Leandro assistiu sua mãe sair pela porta giratória, amparada por uma completa estranha que tinha sacrificado a própria entrevista para defendê-la. Sentiu algo quebrar dentro do peito. Quando foi a última vez que ele tinha feito algo assim pela mãe? Quando foi a última vez que a tinha colocado em primeiro lugar? Voltou-se para Otávio. O gerente estava pálido, suando. Você está demitido. Senhor, eu não quero ouvir. Pegue suas coisas e saia. Agora. Otávio tentou falar, mas a expressão no rosto de Leandro o fez calar. Saiu da sala de segurança de cabeça baixa. Leandro voltou sua atenção para o monitor. Consegue me dar uma imagem clara do rosto dessa mulher? O segurança congelou a imagem no momento em que a mulher olhava diretamente para uma câmera. Leandro estudou o rosto. Traços delicados, expressão séria, olhos que transmitiam força e cansaço ao mesmo tempo. Imprima isso e me dê uma cópia de toda essa gravação. Sim, senhor. Leandro pegou a foto impressa e voltou para o saguão. Chamou a gerente assistente, Marina, que observava tudo com expressão tensa. Marina, você viu o que aconteceu aqui mais cedo? Vi, senhor. Eu estava no escritório quando ouvi a confusão. Quando saí, a moça já estava saindo com Dona Iracema. Você conhece minha mãe? Conheci uma vez, há uns 3 anos, quando o senhor inaugurou o hotel. Leandro assentiu. Pelo menos alguém ali tinha memória. A mulher que defendeu minha mãe, ela tinha entrevista aqui? Tinha, senhor. Para a vaga de auxiliar de limpeza noturna. Clarice Andrade. Me traga a ficha dela. Marina hesitou. O Otávio rasgou, senhor, mas tenho uma cópia digital no sistema. Me mande por e-mail. Agora. Sim, senhor. Leandro voltou para seu escritório no 10º andar. Era uma sala ampla com vista para a cidade. Móveis de designer, quadros caros nas paredes. Tudo muito impressionante, tudo muito vazio. Sentou-se à mesa e abriu o e-mail de Marina. Ficha de Clarice Andrade. 28 anos. Ensino médio completo, curso técnico em administração. Experiência como recepcionista, atendente, vendedora. Última ocupação, recepcionista em clínica médica. Situação, encerrada há 3 meses. Estado civil, divorciada. Dependentes, uma filha, Aurora Andrade, 6 anos. Leandro olhou para a foto anexada ao currículo. Era a mesma mulher das câmeras. No currículo, ela sorria levemente, profissional, mas ele se lembrava da expressão dela no vídeo. A forma como tinha erguido o queixo quando Otávio rasgou sua ficha. A forma como tinha se abaixado para falar com a filha. A dignidade que manteve, mesmo perdendo algo que claramente precisava. Pegou o telefone e discou para sua mãe. Chamou uma vez, 2, 3. Na 4ª, ela atendeu. Alô? Mãe, sou eu. Silêncio do outro lado. Mãe. Oi, meu filho. A voz dela estava diferente, cansada, distante. Mãe, eu soube o que aconteceu. Eu sinto muito. Eu tinha pedido para você vir às 3 e... Está tudo bem, Leandro? Não está. Não está nada bem. Você foi humilhada no meu hotel por um funcionário meu e eu nem estava lá para... Leandro, não precisa. Preciso, sim. Eu deveria ter estado lá. Deveria ter descido para te buscar pessoalmente. Deveria ter vindo me ver antes de hoje virar uma emergência? A frase caiu como uma pedra. Leandro fechou os olhos. Eu sei que tenho sido ausente. Ausente? Sua mãe deu uma risada sem humor. Leandro, faz 2 anos que você não pisa na minha casa. 2 anos. As ligações foram ficando mais raras. As visitas pararam. Eu entendo que você está ocupado, mas não é desculpa. Não é. Silêncio pesado. Depois ela suspirou. Mas hoje também me mostrou algo. O quê? Que ainda existe gente boa no mundo, gente que faz a coisa certa mesmo quando custa caro. Leandro pensou em Clarice. A mulher que te defendeu.
Sim, ela perdeu a entrevista de emprego por minha causa. E mesmo assim, não hesitou. Você deveria ter visto a filha dela, Leandro. Uma menininha linda, segurando um coelhinho de pelúcia. Ela me deu o bichinho no final. Disse que era bom para abraçar quando a gente está triste. Leandro sentiu um nó na garganta. Mãe, eu quero compensar isso. Deixa eu mandar um carro te buscar. A gente janta juntos, conversa direito. Não precisa, meu filho. Estou cansada. Só queria ouvir sua voz e saber que você está bem. Eu não estou bem. Não depois disso. Vai ficar. Você sempre fica. Mãe, Leandro, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas você precisa decidir o que é importante na sua vida. Porque dinheiro você tem de sobra. Mas tempo, meu filho, tempo a gente não recupera. Ela desligou. Leandro ficou segurando o telefone, olhando para a tela preta. Depois olhou ao redor do escritório. Para os móveis caros, os quadros, a vista privilegiada. Tudo que ele tinha construído. Tudo que tinha conquistado. E de repente, tudo pareceu insignificante. Pegou a ficha de Clarice novamente. Leu cada linha com atenção. Mãe solteira, desempregada há 3 meses, procurando emprego de limpeza noturna para conseguir sustentar a filha. E mesmo assim, mesmo precisando desesperadamente daquela oportunidade, tinha escolhido fazer o que era certo. Tinha defendido uma desconhecida. Tinha ensinado a filha sobre dignidade. Leandro pensou em quando foi a última vez que ele tinha feito algo sem esperar nada em troca. Em quando foi a última vez que tinha colocado outra pessoa na frente dos próprios interesses. Não conseguia lembrar. Marina bateu na porta. Senhor, tem a reunião com os investidores em 15 minutos. Leandro olhou para ela, depois para a ficha em suas mãos. Cancela. Senhor, cancela a reunião. Remarca para amanhã. Mas os investidores vieram de São Paulo especialmente para... Eu sei, e eu vou ligar pessoalmente para cada um pedindo desculpas. Mas agora eu tenho algo mais importante para resolver. Marina piscou, confusa, mas assentiu. Como o senhor preferir. Quando ela saiu, Leandro pegou o telefone e discou para o Departamento de Recursos Humanos. Juliana, preciso que você localize alguém para mim. Clarice Andrade. Tenho o endereço aqui na ficha. Quero que mande alguém hoje ainda. É urgente. Algum problema, senhor? Não, pelo contrário. É uma contratação. Desligou e ficou olhando pela janela. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Sua mãe tinha razão. Ele tinha perdido o rumo em algum lugar da escalada para o sucesso. Tinha esquecido de onde veio. Tinha esquecido o que realmente importava. Mas talvez não fosse tarde demais para mudar. Talvez ainda houvesse tempo para consertar. Pegou a foto de Clarice impressa das câmeras de segurança, olhou para aqueles olhos determinados, para a postura ereta mesmo diante da humilhação. Aquela mulher tinha algo que ele tinha perdido no caminho, algo que todo o dinheiro do mundo não conseguia comprar. Integridade, e de alguma forma, sem saber, ela tinha mudado algo dentro dele naquela tarde. Tinha feito ele enxergar o que tinha se tornado, tinha feito ele sentir vergonha, mas também tinha feito ele querer ser melhor. Leandro guardou a foto na gaveta e levantou-se. Tinha muito trabalho pela frente. Precisava reconquistar a confiança da mãe. Precisava consertar a cultura do hotel que permitia que funcionários tratassem pessoas com desprezo. Precisava reavaliar suas próprias prioridades. E precisava encontrar Clarice Andrade, não só para oferecer um emprego, embora isso fosse o mínimo, mas para agradecer. Por ter defendido sua mãe quando ele não estava lá, por ter mostrado a ele o tipo de pessoa que ele deveria ser, por ter feito a coisa certa mesmo quando custou caro, porque no final das contas era isso que separava as pessoas comuns das pessoas extraordinárias. Não era dinheiro ou status ou poder, era caráter, era escolher o certo quando o errado seria mais fácil. Era manter a dignidade quando o mundo tentava tirar isso de você. E Clarice Andrade tinha tudo isso.
Leandro olhou pela janela mais uma vez, para a cidade se estendendo infinita sob o céu alaranjado, e fez uma promessa silenciosa. Ia consertar isso. De alguma forma, ia fazer a coisa certa. Clarice acordou com o despertador do celular tocando às 6 da manhã. Tinha dormido mal, acordando várias vezes durante a noite, com a preocupação martelando na cabeça. Levantou-se devagar, sentindo o corpo pesado. Precisava acordar Aurora, preparar o café da manhã, deixá-la na escola e sair para procurar emprego. Mais um dia, mais uma batalha. Foi até o quarto que dividia com a filha. Aurora dormia profundamente, o cabelo espalhado no travesseiro, os braços abertos. Clarice ficou observando por um momento. Aquela criança era tudo que ela tinha, tudo que importava. Meu amor, hora de acordar, disse baixinho, tocando o ombro da menina. Aurora resmungou e virou para o outro lado. Clarice sorriu, apesar do cansaço. Vamos, dorminhoca, senão vai chegar atrasada na escola. Levou mais 5 minutos para convencer Aurora a sair da cama. Enquanto a menina escovava os dentes, Clarice preparou o café. Tinha pão amanhecido que ela torrou na frigideira, um pouco de margarina e café com leite ralo. Não era grande coisa, mas era o que tinha. Aurora apareceu com o uniforme escolar, uma camiseta branca e saia azul que já estava começando a ficar curta. Clarice fez uma anotação mental para procurar no bazar da igreja. Talvez conseguisse um uniforme usado em bom estado. Sentaram-se à mesinha pequena da cozinha. Aurora comeu devagar, ainda sonolenta. Hoje tem educação física, disse a menina. Você vai precisar levar o tênis. O que você está usando serve? Aurora olhou para os pés. O tênis branco estava gasto com um pequeno rasgo na lateral. Serve sim. Tem certeza? Não está apertado? Não, mãe. Está bom. Clarice sabia que estava apertado, mas também sabia que não tinha dinheiro para um novo agora. Tá bom, mas me avisa quando ficar apertado de verdade, viu? Tá bom. Terminaram o café em silêncio. Clarice lavou a louça rapidamente e pegou a bolsa. Conferiu a carteira, tinha R$ 23. Suficiente para a passagem de Aurora, não para a dela. Ia a pé mesmo. Saíram do apartamento às 7h15. O dia já estava quente, o sol nascendo forte entre os prédios. Caminharam até o ponto de ônibus onde Aurora pegava a condução para a escola. Era um ônibus escolar particular, mas com mensalidade subsidiada pela bolsa. O ônibus chegou pontualmente às 7h30. Clarice ajudou Aurora a subir os degraus, ajeitou a mochila nas costas dela. Comportada na escola, viu? Sempre sou comportada, mãe. Eu sei. Por isso você é minha menina preferida. Aurora sorriu. Eu sou sua única menina. Por isso mesmo. Deram um beijo rápido e Aurora sentou-se no banco perto da janela. Acenou enquanto o ônibus partia. Clarice acenou de volta até o veículo sumir na esquina. Então virou-se e começou a caminhar. Tinha 3 lugares para ir hoje. Uma padaria que estava contratando atendente. Uma lavanderia que precisava de alguém para passar roupa. E uma loja de roupas no centro que estava buscando vendedora. Nenhuma pagava tão bem quanto o hotel teria pago, mas qualquer coisa ajudaria. A padaria era a 15 minutos de caminhada. Quando chegou, já havia 3 pessoas na fila para a entrevista. Clarice pegou sua senha e sentou-se para esperar. 1 hora depois, foi sua vez. O dono era um homem de uns 50 anos, barriga proeminente, voz cansada. Olhou seu currículo rapidamente. Experiência em padaria? Não diretamente, mas trabalhei 2 anos como atendente em lanchonete. O horário é das 5 da manhã às 2 da tarde. 6 dias por semana. Consegue? Clarice pensou rápido. Aurora entrava na escola às 8. Se ela começasse às 5, terminaria às 2. Daria tempo de buscar a menina às 5h30. Apertado, mas dava. Consigo sim. Salário é $1.200, sem vale transporte. Tem interesse? R$ 1.600. Era menos do que precisava, mas era melhor que nada. Tenho. Deixa o currículo. Vou analisar e entro em contato até sexta-feira. Clarice sabia o que isso significava. Tinha outras pessoas para entrevistar.
Chances pequenas, mas deixou o currículo e agradeceu mesmo assim. A lavanderia foi pior. Quando chegou lá, a vaga já tinha sido preenchida. A dona nem olhou seu currículo. Desculpa, querida, acabamos de contratar alguém há meia hora. Restava a loja de roupas no centro. Eram 11h15 quando Clarice chegou lá. O shopping já estava movimentado, pessoas circulando com sacolas, o cheiro de comida da praça de alimentação fazendo seu estômago roncar. Não tinha tomado café da manhã direito, só um pedaço de pão. Mas não havia tempo para comer agora. Entrou na loja. Era uma daquelas lojas de roupas femininas com música alta e luzes fluorescentes. Uma vendedora jovem, maquiagem impecável, a recebeu com um sorriso profissional. Posso ajudar? Vim para a vaga de vendedora. Vi o anúncio online. Ah, sim. Um momento. A vendedora foi até os fundos e voltou com uma mulher mais velha, provavelmente a gerente. Ela olhou Clarice de cima a baixo, avaliando. Trouxe currículo? Trouxe. Clarice entregou uma cópia. A gerente leu rapidamente. Experiência em vendas? Trabalhei 1 ano como vendedora em loja de calçados. Por que saiu? A loja fechou. Entendo. E disponibilidade de horário? Depende do turno. Tenho uma filha pequena. A expressão da gerente mudou sutilmente. Filha pequena costuma significar faltas. Criança fica doente, tem reunião escolar, essas coisas. Eu sou responsável. Nas minhas últimas experiências não tive nenhuma falta injustificada. Pode ser, mas a gente precisa de alguém com flexibilidade total. Fins de semana, feriados, horários variados. Eu posso me organizar. A gerente devolveu o currículo. Vou ser sincera com você. A gente prefere contratar pessoas sem dependentes. Menos complicação. Mas obrigada por vir. Clarice sentiu o sangue ferver. Isso não é justo. É a realidade. É discriminação. A gerente deu de ombros. Chama como quiser. Aqui não vai rolar. Tenha um bom dia. Clarice saiu da loja com as mãos tremendo de raiva. Não pela rejeição em si. Estava acostumada com isso. Mas pela forma casual como a mulher tinha descartado ela. Como se ser mãe fosse um defeito. Como se Aurora fosse um problema. Sentou-se em um banco na praça de alimentação, tentando se acalmar. O cheiro de comida estava mais forte agora, quase insuportável. Quando foi a última vez que tinha comido uma refeição decente? Não um prato de macarrão simples ou pão com margarina, mas uma comida de verdade. Não conseguia lembrar. Verificou o celular. 1h. Tinha algumas horas antes de buscar Aurora. Podia voltar para casa, mas ia gastar a energia da caminhada à toa. Melhor ficar ali, enviar mais currículos pelo celular, economizar as pernas. Abriu o aplicativo de empregos. Dezenas de vagas, todas exigindo coisas que ela não tinha, experiência específica, disponibilidade total, ensino superior, fluência em inglês. Era como se o mundo tivesse decidido que gente como ela não merecia oportunidade. Estava prestes a desistir quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Clarice Andrade. Era uma voz feminina, profissional. Sim, sou eu. Meu nome é Juliana Martins. Sou do Departamento de Recursos Humanos do Hotel Corporativo Alcântara. Estou ligando sobre sua candidatura para a vaga de auxiliar de limpeza. O coração de Clarice disparou. Depois afundou. Iam ligar só para esfregar na cara dela que estava na lista negra? Que nunca mais conseguiria emprego em lugar nenhum? Eu sei o que aconteceu ontem, disse, a voz mais firme do que se sentia. E eu faria tudo de novo. Então se ligou para me humilhar de novo? Não, não é isso. A mulher interrompeu. Estou ligando porque gostaríamos de conversar com a senhora. Pessoalmente, hoje à tarde, se possível. Clarice piscou confusa. Conversar sobre o quê? Sobre uma oportunidade de emprego. Mas eu pensei... O gerente disse, Otávio Saldanha não trabalha mais conosco. E o proprietário do hotel, senhor Leandro Alcântara, gostaria de encontrá-la pessoalmente. Clarice sentiu o mundo girar. Eu não entendo. A senhora poderia vir ao hotel hoje? Digamos, às 3 horas? Sim,
Sim, posso. Ótimo. Pergunte por mim na recepção. Juliana Martins. Estarei esperando. Posso perguntar, do que se trata exatamente? Houve uma pausa. É melhor o Sr. Alcântara explicar pessoalmente. Mas posso garantir que a senhora não tem nada com que se preocupar. Pelo contrário, a ligação terminou. Clarice ficou olhando para o celular como se ele fosse explodir. O que acabou de acontecer? Seria um tipo de pegadinha? Talvez quisessem fazer ela voltar lá só para humilhá-la novamente. Ou talvez fosse real. Talvez algo tivesse mudado. Não fazia sentido, mas Clarice aprendeu há muito tempo que o mundo raramente fazia sentido. Olhou para o relógio. 1h20. Tinha menos de 2 horas até o horário marcado. Precisava ir para casa, tomar banho, trocar de roupa, parecer apresentável. Levantou-se e saiu do shopping em passo rápido. A caminhada até em casa levou 25 minutos. Entrou no apartamento suada e ofegante. Foi direto para o banheiro. Tomou um banho rápido, lavou o cabelo. Não tinha tempo para secar direito, então prendeu em um coque enquanto ainda estava úmido. Abriu o guarda-roupa. Tinha 2 opções de roupa minimamente apresentável. Uma calça social preta e uma blusa branca que já usava em entrevistas. Vestiu-se rapidamente, passou batom, um pouco de rímel. Olhou-se no espelho pequeno do banheiro. Não estava perfeita, mas estava digna. Era o melhor que conseguia. Pegou a bolsa e saiu. Dessa vez, pegou o ônibus. Não podia arriscar chegar suada e desarrumada. Gastou os últimos R$6 que tinha em transporte. Se isso não desse certo, ia ter que pedir dinheiro emprestado para Bianca até o final da semana. O ônibus estava lotado. Clarice foi de pé, segurando a barra de ferro, o coração disparado. Tentava não criar expectativas, mas era impossível. E se fosse real? E se realmente estivessem oferecendo uma chance? Não podia pensar assim. Não podia se permitir esperançar para depois desmoronar. Desceu do ônibus 2 quadras antes do hotel. Caminhou devagar, respirando fundo, tentando se acalmar. Quando o edifício apareceu na esquina, seu estômago revirou. Ontem tinha saído dali destruída. Hoje estava voltando sem saber o que esperar. Empurrou a porta giratória e entrou. O saguão estava tão imponente quanto ontem. Lustres de cristal, sofás de couro, gente confiante circulando. Mas hoje havia algo diferente. Otávio não estava mais atrás do balcão. Havia uma mulher no lugar dele, uns 40 anos, expressão amigável. Clarice aproximou-se. Boa tarde, estou procurando Juliana Martins. A mulher sorriu. A senhora é Clarice Andrade? Sou. Juliana já está esperando. Vou avisá-la. Pegou o telefone, falou baixinho, assentiu. Ela já vem buscá-la. Pode sentar se quiser. Clarice sentou-se no mesmo sofá de ontem. Olhou para o local onde Aurora tinha ficado, segurando o coelhinho, observando tudo com aqueles olhos sérios. Sentiu saudade da filha, mesmo tendo se separado dela há poucas horas. Uma mulher jovem, cabelos presos em um rabo de cavalo alto, saiu do elevador e caminhou até Clarice. Clarice Andrade, sou Juliana. Apertaram as mãos. Juliana tinha um aperto firme, profissional. Obrigada por vir. Se puder me acompanhar. Entraram no elevador. Juliana apertou o botão do 10º andar. Clarice sentiu o estômago revirar de novo. Vamos até o escritório do Sr. Alcântara, explicou Juliana. Ele pediu para falar pessoalmente com a senhora. Sobre o que exatamente? Juliana sorriu. Vou deixar ele explicar. O elevador parou no 10º andar. Saíram para um corredor elegante, paredes decoradas com quadros modernos, carpete grosso que abafava os passos. Juliana parou em frente a uma porta de madeira escura com uma placa dourada. Leandro Alcântara, diretor executivo. Bateu de leve. Entre! Veio uma voz masculina do outro lado. Juliana abriu a porta e fez sinal para Clarice entrar. Boa sorte, sussurrou, e fechou a porta atrás de Clarice. O escritório era enorme, uma parede inteira de vidro com vista para a cidade, mesa de madeira maciça, estantes cheias de livros e prêmios. E atrás da mesa, um homem levantando-se.
Leandro Alcântara devia ter uns 35 anos. Alto, ombros largos, terno cinza impecável. Cabelos escuros penteados para trás. Olhos castanhos que estudavam Clarice com uma intensidade que a fez querer recuar. Clarice Andrade? Sim. A voz dela saiu mais fraca do que pretendia. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ele apontou para uma cadeira de couro em frente à mesa. Clarice sentou-se na beirada, as costas eretas, as mãos no colo. Leandro sentou-se também, mas não atrás da mesa. Puxou outra cadeira e sentou-se de frente para ela, eliminando a barreira. Antes de qualquer coisa, preciso pedir desculpas, disse ele, pelo que aconteceu ontem, pela forma como você e minha mãe foram tratadas. Foi inaceitável. Clarice piscou. Sua mãe? Dona Iracema, a senhora que você defendeu ontem é minha mãe. O mundo parou. Clarice sentiu o sangue sumir da cabeça. A senhora que ela tinha ajudado, que tinha recebido o coelhinho de Aurora, que tinha sido humilhada por Otávio, era a mãe do dono do hotel? Eu não sabia, foi tudo que conseguiu dizer. Eu sei que não sabia, e é exatamente por isso que estou aqui. Leandro inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Assisti às câmeras de segurança. Vi tudo. Vi você se levantar e defender uma completa estranha. Vi você perder sua entrevista por isso. Vi você manter a dignidade mesmo quando tudo desmoronava. Clarice não conseguia falar. Só conseguia olhar para ele, o coração batendo descompassado. Você fez algo que poucas pessoas fariam, continuou Leandro. Fez a coisa certa quando seria muito mais fácil ficar calada. E fez isso sabendo o preço que pagaria. Isso diz muito sobre quem você é. Ele fez uma pausa. E eu gostaria de ter pessoas assim trabalhando comigo. Clarice finalmente encontrou a voz. Você está me oferecendo o emprego de limpeza? Leandro sorriu. Não exatamente. Abriu uma gaveta da mesa e pegou uma pasta. Olhei seu currículo. Curso técnico em administração, 3 anos de experiência como recepcionista, boas referências. Você está qualificada demais para trabalhar como auxiliar de limpeza. Mas é o que está disponível. Não mais. Estou oferecendo a você a posição de supervisora de atendimento. Você ficaria responsável por treinar e supervisionar toda a equipe da recepção. Garantir que ninguém seja tratado como minha mãe foi tratada ontem. Garantir que dignidade e respeito sejam prioridade aqui. Clarice não conseguia processar o que estava ouvindo. Supervisora? O salário inicial é 3.200, mais vale transporte e vale refeição. Horário comercial, segunda a sexta, para que você possa cuidar da sua filha nos outros períodos. Plano de saúde depois de 3 meses de experiência. R$3.200. Era mais do que Clarice tinha ganhado em qualquer emprego. Era mais do que ela tinha sonhado. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Leandro estendeu a mão. Você merece essa chance, Clarice. E eu preciso de pessoas como você aqui. Pessoas que entendem que integridade vale mais que conveniência. Clarice olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele. Havia sinceridade ali, respeito e algo mais, gratidão. Pegou a mão dele e apertou. Sim, eu aceito. Leandro sorriu e pela primeira vez desde que entrara naquele escritório, Clarice sentiu que conseguia respirar direito. Talvez o mundo fizesse sentido às vezes. Talvez fazer a coisa certa realmente valesse a pena. E talvez, apenas talvez, as coisas estivessem finalmente começando a mudar. Clarice saiu do escritório de Leandro com as pernas bambas. Juliana a esperava no corredor, sorrindo como se soubesse exatamente o que havia acontecido lá dentro. Deu tudo certo? Perguntou. Clarice apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Ainda estava processando. Supervisora de atendimento, R$3.200, horário comercial, plano de saúde. Era real? Ou ia acordar daqui a pouco no sofá velho do apartamento, percebendo que tudo não passou de um sonho cruel. Vamos ao RH resolver a parte burocrática, disse Juliana, guiando-a de volta ao elevador. Preciso de alguns documentos seus.
Carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência. Consegue trazer amanhã? Consigo. Clarice ouviu a própria voz responder ainda meio distante. Ótimo. E você começa segunda-feira. Isso te dá uns dias para se organizar. Alguma dúvida? Clarice tinha milhares de dúvidas. Sobre as responsabilidades, sobre o que vestir, sobre como ser supervisora de algo quando nunca tinha supervisionado ninguém. Mas a única coisa que conseguiu perguntar foi: por que ele fez isso? Juliana parou em frente ao elevador e olhou para ela. Porque o Sr. Alcântara reconhece caráter quando vê. E porque você fez algo por ele que ninguém mais fez. Eu não fiz nada por ele. Eu nem sabia quem era a mãe dele. Exatamente. Juliana apertou o botão. Foi por isso que importou. O elevador chegou. Desceram até o segundo andar, onde ficava o Departamento de Recursos Humanos. Juliana explicou toda a documentação necessária, os horários, os procedimentos. Clarice tentava prestar atenção, mas sua mente continuava rodando. Supervisora. Ela ia ser supervisora. Como ia contar para a Aurora? Como ia contar para Bianca? Como ia acreditar nisso ela mesma? Clarice? A voz de Juliana a trouxe de volta. Desculpa? Perguntei se você tem alguma restrição de horário, alguma condição médica que precisamos saber. Não, nenhuma. E sua filha, Aurora? É isso? Você tem com quem deixá-la? Ela estuda de manhã. Eu vou buscá-la às 5:30. Se eu sair daqui às 5, dá tempo. Perfeito. O expediente termina oficialmente às 6, mas posso conversar com o Sr. Alcântara sobre você sair um pouco mais cedo. Tenho certeza que ele vai entender. Clarice sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que alguém tentou acomodar suas necessidades ao invés de usá-las como desculpa para descartá-la? Obrigada, conseguiu dizer. Juliana sorriu. Bem-vinda ao Hotel Alcântara, Clarice. Ah, de verdade, não a versão que você viu ontem. Quando finalmente saiu do hotel, já passavam das 4:30. Clarice caminhou até o ponto de ônibus em uma espécie de transe. Sentou-se no banco de plástico e finalmente permitiu que a emoção viesse. Não chorou, não exatamente, mas sentiu algo se soltar no peito, algo que estava apertado há tanto tempo que ela nem lembrava como era respirar sem aquele peso. Ia conseguir, ia pagar o aluguel, ia comprar um uniforme novo para a Aurora, ia colocar comida de verdade na geladeira, ia parar de acordar às 3 da manhã, calculando contas e rezando para que algum milagre acontecesse. O milagre tinha acontecido, e não tinha vindo de onde ela esperava. Tinha vindo de um ato simples de fazer a coisa certa. O ônibus chegou. Clarice subiu. Passou o cartão e sentou-se perto da janela. A cidade passava do lado de fora, mas ela mal via. Só conseguia pensar em Aurora, em como a menina tinha puxado sua manga ontem e dito: "Mamãe, faz alguma coisa." Em como tinha oferecido seu coelhinho para consolar uma desconhecida. Em como tinha dito: "Você foi corajosa, mamãe", quando saíram do hotel. Aurora merecia essa vitória tanto quanto ela. Talvez até mais, porque a Aurora nunca tinha duvidado da mãe. Nunca tinha deixado de acreditar que as coisas iam melhorar. E agora, finalmente, tinham melhorado. Desceu do ônibus no ponto próximo à escola de Aurora. Ainda faltavam 20 minutos para o horário de saída, mas Clarice não se importou de esperar. Encostou-se no muro, observando outras mães chegando, algumas de carro, outras a pé como ela. Antes, isso a fazia sentir inferior. Hoje, não importava mais. Ela tinha um emprego de verdade. O portão da escola se abriu às 5:30 em ponto. As crianças começaram a sair em grupos barulhentos, mochilas nas costas, conversando animadas. Clarice procurou por Aurora entre os rostos. A viu saindo com 2 coleguinhas, rindo de algo. Quando Aurora viu a mãe, seu rosto inteiro se iluminou. Correu até ela, e Clarice a pegou no colo, mesmo sabendo que estava ficando pesada demais para isso. "Oi, mamãe. Oi, meu amor. Como foi a escola?" "Foi boa. A gente aprendeu sobre os planetas." "Sabia que tem um planeta feito de gelo?" "É mesmo?"
A professora mostrou foto. É bem bonito. Clarice colocou Aurora no chão e pegou sua mão. Começaram a caminhar. Mãe, a gente vai de ônibus hoje? Vamos. E sabe por quê? Aurora olhou para ela com curiosidade. Por quê? Porque aconteceu uma coisa muito boa hoje. O quê? Clarice parou e abaixou-se na altura da filha. Lembra do hotel de ontem? Onde ajudamos aquela senhora? A vovozinha que a gente deu meu coelhinho? Isso. O filho dela me ligou hoje. Aurora arregalou os olhos. Ligou? Por quê? Porque ele viu o que a gente fez. E ele me ofereceu um emprego muito bom. Aurora ficou em silêncio por um momento, processando. Então perguntou, a gente vai ter dinheiro agora? A pergunta era tão direta, tão infantil e ao mesmo tempo tão carregada de conhecimento do que significava não ter, que Clarice sentiu o coração apertar. Vamos ter, meu amor. Vamos ter o suficiente. Então posso comer chocolate no lanche de vez em quando? Clarice riu, as lágrimas finalmente escapando. Pode comer chocolate. Aurora abraçou a mãe com força. Eu sabia que você ia conseguir, mamãe. Eu sabia. Ficaram assim por um momento, abraçadas na calçada, gente passando ao redor, o mundo continuando. Mas para Clarice, aquele momento era perfeito, era tudo. Pegaram o ônibus de volta para casa. Aurora contou sobre a aula de educação física, sobre como tinha conseguido fazer 3 cestas no basquete, sobre o desenho que a professora tinha elogiado. Clarice ouvia tudo, sorrindo, o coração leve de um jeito que não se lembrava de sentir há muito tempo. Quando chegaram ao apartamento, Clarice preparou o jantar. Tinha os mesmos ingredientes de sempre na geladeira, mas dessa vez fez com gosto diferente. Cortou os legumes cantarolando, temperou o arroz com mais cuidado, porque sabia que em breve, muito em breve, aquela geladeira estaria cheia. Jantaram juntas, Aurora falando sem parar, Clarice fazendo perguntas, ambas rindo. Depois do jantar, enquanto Aurora tomava banho, Clarice pegou o celular e ligou para Bianca. Oi, Clá, tudo bem? Bi, você não vai acreditar no que aconteceu. O quê? Conseguiu emprego? Consegui, mas não é qualquer emprego. É no Hotel Alcântara. Houve uma pausa. O hotel que você foi ontem? Aquele que você me disse que não deu certo? Exato, mas aconteceu uma coisa. A mulher que eu defendi ontem era a mãe do dono do hotel. Você tá brincando? Não tô. Ele me ligou hoje, me chamou lá e me ofereceu uma vaga de supervisora de atendimento. 3.200, Bi. 3.200 reais. Bianca gritou do outro lado da linha. Clá, isso é sério? Você tá falando sério? Tô. Começo segunda-feira. Ah, meu Deus, eu sabia que as coisas iam melhorar para você. Você merece tanto isso, Clá, tanto. Clarice sentiu as lágrimas voltarem. Obrigada, Bi, por sempre acreditar em mim. Sempre, amiga, sempre. Conversaram por mais alguns minutos, Bianca fazendo 1000 perguntas, Clarice respondendo o que conseguia entre risadas e lágrimas. Quando desligou, a Aurora já tinha saído do banho e estava de pijama. Era a tia Bianca? Era. Contei para ela sobre o emprego. Ela ficou feliz, muito feliz. A Aurora bocejou. Mamãe, posso dormir com você hoje? Pode, meu amor. Deitaram-se juntas na cama de casal que ocupava quase todo o quartinho. A Aurora se encolheu contra o corpo de Clarice, a cabecinha apoiada em seu ombro. Mamãe? Sim? Você acha que a vovozinha ficou com o meu coelhinho? Tenho certeza que sim. Você acha que ele está ajudando ela a não ficar triste? Com certeza. A Aurora ficou quieta por um momento. Depois disse a voz sonolenta. Então tá bom. Ele pode ficar com ela. Clarice beijou o topo da cabeça da filha. Você é uma menina muito especial, sabia? Eu sei. Você sempre fala isso. Clarice sorriu no escuro. Em poucos minutos, a Aurora estava dormindo, a respiração profunda e regular. Clarice ficou acordada, olhando para o teto rachado do apartamento. Pensou em tudo que tinha acontecido nas últimas 24 horas, em como sua vida tinha mudado completamente em um único dia, em como um ato de dignidade tinha se transformado em uma oportunidade,
em como fazer a coisa certa, mesmo custando caro, tinha valido a pena. Pensou em Dona Iracema. Será que ela sabia o que tinha acontecido? Será que o filho tinha contado para ela? Clarice esperava que sim. Esperava que a senhora soubesse que aquele momento no saguão do hotel tinha mudado não só a vida de Clarice, mas talvez também a relação entre mãe e filho. Porque se Leandro tinha se dado ao trabalho de procurá-la, de oferecer aquele emprego, significava que algo tinha mexido com ele. Significava que ele tinha visto algo errado e decidido consertar. E talvez, só talvez, isso se estendesse também para a forma como tratava a própria mãe. Clarice fechou os olhos, sentindo o peso suave de Aurora ao seu lado. Pela primeira vez em muito tempo, não dormiu com medo do amanhã. Dormiu com esperança. E esperança, descobriu, era muito mais leve que medo. Na manhã seguinte, Clarice acordou diferente. Não foi o despertador que a tirou do sono, foi a luz do sol entrando pela janela. Eram 7h15. Tinham dormido até mais tarde. Aurora ainda estava profundamente adormecida ao seu lado. Clarice levantou-se devagar para não acordá-la. Foi até a cozinha e abriu a geladeira. Ainda tinha pouca coisa, mas agora sabia que isso ia mudar. Em poucos dias teria o primeiro salário. Poderia ir ao mercado e encher o carrinho sem ter que calcular cada item. Poderia comprar frutas frescas, carne de qualidade, talvez até um sorvete para a Aurora. Preparou café e sentou-se à mesa, saboreando o momento. Tinha tanto para fazer. Separar os documentos para levar ao RH. Pensar no que vestir na segunda-feira. Começar a se preparar mentalmente para a nova função. Supervisora de atendimento. Ela mal sabia por onde começar, mas estava disposta a aprender. Estava disposta a dar o melhor de si. Aurora apareceu na cozinha às 8, os cabelos despenteados, os olhos ainda cheios de sono. Bom dia, dorminhoca. Bom dia, mãe. A gente acordou tarde. Acordamos, mas hoje é sábado, a gente pode. Aurora sentou-se à mesa e Clarice serviu café com leite e pão com manteiga. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro! Agora que você tem emprego, a gente ainda vai caminhar às vezes? Tipo, quando não precisa economizar? Clarice olhou para a filha surpresa. Por que você quer saber? Porque eu gosto de caminhar com você. A gente conversa mais. O coração de Clarice se encheu. Aquela menina extraordinária que encontrava luz mesmo nas situações mais difíceis, que transformava necessidade em oportunidade, que nunca, nem por um momento, tinha feito a mãe se sentir culpada pelas dificuldades. A gente vai continuar caminhando, meu amor. Talvez não todos os dias, mas sempre que você quiser, porque você tem razão. A gente conversa mais quando caminha. Aurora sorriu satisfeita. Então tá bom. Terminaram o café da manhã em silêncio confortável. Depois, Clarice lavou a louça enquanto Aurora assistia desenhos na televisão pequena da sala. Eram quase 9h quando alguém bateu na porta. Clarice secou as mãos e foi atender, estranhando. Quem seria aquela hora de um sábado? Abriu a porta e quase deixou cair a toalha que segurava. Parado no corredor, segurando uma cesta grande cheia de coisas, estava Leandro Alcântara. Não estava de terno como ontem. Usava jeans, camisa polo azul, tênis. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Mas ainda havia aquela presença, aquela autoridade natural que fazia você prestar atenção. Bom dia, Clarice. Espero não estar incomodando. Clarice estava tão surpresa que demorou alguns segundos para responder. Senhor Alcântara, eu... Não está incomodando. Mas o que o senhor faz aqui? Ele ergueu a cesta. Vim trazer uma coisa e pedir desculpas novamente pelo que aconteceu e para agradecer pessoalmente. Não precisava. Precisava sim. Ele estendeu a cesta. É pouca coisa. Algumas frutas, pães, uns doces. Minha mãe preparou. Ela fez questão. Clarice pegou a cesta, atordoada. Era pesada, cheia até a borda. Viu maçãs, uvas, pães frescos, potes com geleias, um bolo embrulhado. Sua mãe preparou isso? Preparou.
Quando contei para ela o que tinha acontecido, ela quis fazer algo por você. Disse que não era suficiente, mas que precisava demonstrar gratidão de alguma forma. Clarice sentiu os olhos arderem. Não era necessário. Eu só fiz o que era certo. Eu sei. E é exatamente por isso que é necessário. Leandro hesitou. Posso entrar ou é muito invasivo? Clarice olhou para trás, para o apartamento pequeno e simples. Depois olhou para ele novamente. Que diferença fazia se ele visse onde ela morava? Ele já sabia quem ela era e tinha lhe oferecido um emprego mesmo assim. Pode entrar. Leandro entrou no apartamento e Clarice viu pelos olhos dele o que ele estava vendo. O sofá velho de 2 lugares com o tecido desbotado. A televisão pequena sobre um rack improvisado com caixotes de feira. As paredes com pintura descascada. O espaço apertado onde mal cabiam os móveis necessários. Mas ele não fez nenhum comentário. Apenas ficou de pé na sala, as mãos nos bolsos, parecendo genuinamente desconfortável por estar invadindo o espaço dela. Aurora apareceu da cozinha, curiosa com a voz estranha. Quando viu Leandro, parou no meio da sala, os olhos arregalados. Oi, disse ele sorrindo. Você deve ser Aurora. A menina olhou para a mãe buscando confirmação. Clarice assentiu. Pode cumprimentar, meu amor. Esse é o senhor Leandro, o filho da vovozinha que a gente ajudou. Os olhos de Aurora se iluminaram de compreensão. Ah, o senhor é o filho dela? Sou. Leandro abaixou-se na altura dela. E minha mãe me contou sobre o coelhinho. Foi muito generoso da sua parte. Aurora deu de ombros, constrangida. Ele ajuda quando a gente está triste. Ajuda mesmo. E minha mãe está cuidando muito bem dele. Inclusive, ela mandou uma coisa para você também. Leandro tirou do bolso um pequeno embrulho. Aurora olhou para a mãe novamente, pedindo permissão. Clarice assentiu e a menina pegou o pacote com cuidado. Abriu devagar e soltou uma exclamação de surpresa. Era um coelhinho de pelúcia novo, mas não idêntico ao antigo. Esse era branco com orelhas rosa e usava um laço vermelho no pescoço. Tinha uma pequena etiqueta pendurada com uma mensagem escrita à mão. A Aurora leu em voz alta, tropeçando um pouco nas palavras mais difíceis. Para a Aurora, que tem um coração maior que o mundo. Obrigada por emprestar seu amigo. Você pode ficar com esse enquanto cuido do outro. Com carinho, vovó Iracema. A menina apertou o coelhinho contra o peito, os olhos brilhando. Ela escreveu vovó. Ela gostou muito de você, disse Leandro, e pediu para eu dizer que você pode visitá-la sempre que quiser. Ela faz um bolo de fubá que é uma maravilha. A Aurora olhou para Clarice. Posso, mãe? Claro que pode, meu amor. Leandro levantou-se e voltou sua atenção para Clarice. Na verdade, era sobre isso que eu queria falar com você também. Não só sobre o emprego. Clarice franziu a testa, confusa. Sobre o que, então? Sobre minha mãe. E sobre mim. E sobre o que aconteceu naquele hotel. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que Clarice estava começando a reconhecer como algo que ele fazia quando estava nervoso. Posso sentar? Claro. Desculpa, deveria ter oferecido. Sentaram-se no sofá, Aurora indo para o quarto brincar com o coelhinho novo. Ficaram em silêncio por um momento. Então, Leandro começou a falar. Eu não via minha mãe há 2 anos. Não porque ela tivesse feito algo errado, mas porque eu estava ocupado demais. Importante demais. Tinha negócios para administrar, hotéis para expandir, dinheiro para ganhar. Ele olhou para as próprias mãos. A verdade é que eu comecei a ter vergonha dela. De onde viemos? Da casa simples em Mesquita. Do jeito que ela fala, que se veste. Eu queria esquecer que um dia fui pobre, que meu pai trabalhou a vida inteira como motorista de ônibus, que minha mãe lavava roupa para fora para complementar a renda. Clarice ouviu em silêncio, vendo a dor no rosto dele. Quando consegui dinheiro, quando os negócios deram certo, eu meio que a deixei para trás. Ligava de vez em quando, mandava dinheiro todo mês. Achava que isso era suficiente, que cumpria minha obrigação de filho. Ele olhou para Clarice. Mas não era, e eu sabia disso, só não queria admitir. O que mudou? Perguntou Clarice baixinho. Você mudou tudo.
Leandro inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos. Quando vi aquelas imagens de segurança, quando vi você defender minha mãe, uma completa estranha, com mais dignidade do que eu tinha demonstrado em 2 anos, alguma coisa quebrou dentro de mim. Percebi que tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa que eu costumava desprezar. Alguém que mede valor das pessoas pela aparência, pelo dinheiro, pela posição social. Você não é essa pessoa, disse Clarice. Você me ofereceu um emprego. Você demitiu quem humilhou sua mãe. Você está aqui agora porque você me mostrou o que eu tinha perdido. Me mostrou que existe algo mais importante que sucesso financeiro. Algo que eu sabia quando era criança, mas esqueci no caminho. Ele a olhou diretamente nos olhos. Caráter, integridade, fazer a coisa certa, mesmo quando custa caro. Você tem tudo isso, e eu quero ter de novo também. Clarice sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele a olhava, algo além de gratidão, algo que a fazia sentir vista de verdade. Fui ver minha mãe ontem à noite, continuou Leandro. Depois de falar com você no escritório, dirigi até Mesquita, bati na porta dela e pedi desculpas. Chorei na cozinha que eu cresci, onde ela ainda mora, e prometi que nunca mais ia deixá-la para trás. Como ela reagiu? Do jeito que só mães conseguem. Me abraçou, disse que me perdoava e ofereceu comida. Ele sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. E então ela me contou sobre você, sobre Aurora, sobre como você arriscou tudo para defendê-la. E disse algo que não consigo tirar da cabeça. O quê? Ela disse, essa moça tem luz própria, meu filho. O tipo de luz que a gente não apaga. Você faria bem em prestar atenção. Clarice sentiu o rosto esquentar. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, você fez o que poucas pessoas têm coragem de fazer e eu... Ele hesitou. Eu gostaria de conhecê-la melhor, se você me permitir. Não como seu chefe, mas como alguém que admira profundamente quem você é. Clarice ficou sem palavras por um momento. Aquele homem rico, bem-sucedido, dono de uma rede de hotéis, estava sentado no seu sofá velho, pedindo para conhecê-la melhor. Era surreal, mas também era real. E havia sinceridade nos olhos dele, vulnerabilidade. Eu não sei se é uma boa ideia, disse finalmente. Você é meu chefe agora, pode complicar as coisas. Eu entendo. E se você disser não, vou respeitar completamente. O emprego é seu de qualquer jeito, sem condições, mas eu precisava ser honesto sobre o que estou sentindo. E o que você está sentindo? Leandro sorriu, meio sem jeito, que conhecia alguém extraordinário e que seria idiota da minha parte não tentar descobrir se existe algo mais aqui. Mas só se você quiser também. Clarice pensou em todas as razões para dizer não. As complicações, a diferença entre eles, o risco de misturar trabalho com vida pessoal. Mas então pensou em como ele tinha olhado para a Aurora, com respeito genuíno, como tinha se abaixado na altura dela, como tinha trazido um presente da mãe. Pensou em como ele tinha reconhecido os próprios erros, como tinha chorado na cozinha da mãe, como tinha tentado consertar. Eu também gostaria de conhecê-lo melhor, disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Mas devagar, com calma, porque eu tenho uma filha que vem em primeiro lugar sempre. Eu não esperaria nada diferente. E eu não quero tratamento especial no trabalho. Se eu errar, quero que me corrijam. Se eu acertar, quero que seja pelo meu mérito. Combinado. Sorriram um para o outro. Aurora apareceu na porta do quarto. Mãe, posso mostrar meu caderno de desenhos para o moço? Clarice ia dizer que não, que o Sr. Leandro provavelmente estava ocupado, mas ele se adiantou. Eu adoraria ver seus desenhos, Aurora. A menina correu buscar o caderno e voltou, abrindo nas páginas cuidadosamente. Leandro olhou cada desenho com atenção genuína, fazendo perguntas, elogiando as cores. Clarice observou a cena, o coração inchando. Talvez isso pudesse funcionar. O resto da manhã passou rápido. Leandro ficou mais 1 hora, conversando, rindo, parecendo genuinamente interessado em conhecê-las.
Quando finalmente se levantou para ir embora, havia algo diferente no ar. Uma possibilidade, uma promessa não dita. Na porta, ele se virou para Clarice. Nos vemos segunda-feira, então? Nos vemos. E talvez, se você quiser, possamos almoçar juntos um dia desses? Os três? Ele olhou para Aurora. Conheço um lugar que faz o melhor hambúrguer da cidade. Eu adoro hambúrguer, exclamou Aurora. Clarice riu. Parece que você ganhou uma fã. Espero ganhar duas, disse ele, olhando para Clarice de um jeito que a fez sentir borboletas no estômago. Quando Leandro foi embora, Clarice fechou a porta e encostou nela. Aurora veio correndo. Mãe, ele é legal e ele gosta dos meus desenhos de verdade. Eu vi, meu amor. A gente vai almoçar com ele? Vamos, se você quiser. Eu quero. E a vovó Iracema pode ir também? Clarice sorriu. Vou perguntar. Aurora abraçou as pernas da mãe. Tudo está ficando melhor, né, mãe? Está sim, meu amor. Está ficando muito melhor. E era verdade. Em apenas 2 dias, tudo tinha mudado. O emprego, a esperança, as possibilidades. Mas a mudança mais importante tinha acontecido dentro de Clarice. Ela tinha provado para si mesma que fazer a coisa certa valia a pena. Que dignidade não era luxo, mas necessidade. Que ensinar a filha através do exemplo era mais valioso que qualquer lição em palavras. No domingo, Clarice organizou toda a documentação para levar ao hotel. No meio da tarde, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Clarice? É a Iracema, do hotel. Ou melhor, a mãe do Leandro. O coração de Clarice saltou. Dona Iracema, como está? Estou ótima, minha filha. O Leandro me deu seu número. Espero que não se importe. Claro que não. Eu queria agradecer pessoalmente pelo que você fez e convidar você e a Aurora para almoçar aqui em casa no domingo que vem. Vou fazer aquele bolo de fubá que o Leandro mencionou e quero conhecer melhor minha heroína. Clarice riu, os olhos marejados. Nós adoraríamos, Dona Iracema. Que bom. E Clarice? Sim, meu filho é um bom homem. Às vezes se perde um pouco, mas tem bom coração. E desde que conheceu você, está diferente, mais parecido com o menino que eu criei. Ele parece ser uma pessoa muito boa. É, e você também. Por isso acho que vocês vão se dar muito bem. Conversaram mais alguns minutos, Dona Iracema dando o endereço, combinando o horário. Quando desligou, Clarice sentiu algo parecido com felicidade plena. Não era perfeito. Ainda havia desafios pela frente. O novo emprego que exigia responsabilidades que ela nunca tinha tido. A possibilidade de um relacionamento que precisava ser navegado com cuidado. As contas que ainda levariam alguns meses para se ajustarem completamente. Mas era real. Era dela. Era conquistado. Naquela noite, deitada na cama com Aurora dormindo ao seu lado, Clarice pensou em tudo que tinha acontecido. Como um único momento de coragem tinha mudado completamente o curso da vida dela. Como defender uma desconhecida tinha aberto portas que ela nem sabia que existiam. Como fazer a coisa certa tinha custado caro inicialmente, mas tinha retornado em formas que ela nunca poderia ter imaginado. Fechou os olhos, sentindo a respiração suave de Aurora ao lado. Amanhã começaria uma nova fase, um novo emprego, novas responsabilidades, novas possibilidades. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Clarice não tinha medo do amanhã. Tinha esperança, tinha dignidade, tinha a certeza de que tinha feito as escolhas certas. E tinha Aurora, sua menina extraordinária, que tinha testemunhado tudo e aprendido a lição mais importante de todas, que algumas coisas valem mais que dinheiro, que conforto, que segurança imediata, integridade, caráter, coragem, fazer a coisa certa mesmo quando custa caro, porque no final sempre, sempre vale a pena. Na segunda-feira de manhã, Clarice acordou antes do despertador. Vestiu-se com cuidado, escolhendo sua melhor roupa. Deixou a Aurora na escola e pegou o ônibus para o hotel, o coração batendo rápido, mas sem medo.
Quando entrou no saguão do Hotel Alcântara, não era mais como visitante incerta, era como alguém que pertencia. A nova recepcionista sorriu para ela. Bom dia, você deve ser Clarice. Sou. A Juliana está esperando. Bem-vinda à equipe. Clarice subiu ao segundo andar, onde Juliana a recebeu com um abraço. Passou a manhã inteira em treinamento, conhecendo a equipe, aprendendo os sistemas. Era muita informação, mas ela absorvia tudo com sede de quem finalmente tinha encontrado um lugar. No horário do almoço, Leandro apareceu. Como está sendo o primeiro dia? Intenso, mas bom. Ele sorriu. Ótimo. E aquele almoço que falamos, que tal na sexta-feira? Vou buscar você e a Aurora depois da escola. Parece perfeito. Ele hesitou, então disse baixinho. Estou feliz que você está aqui, Clarice. Eu também. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, Clarice estava exatamente onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer, sendo quem sempre foi, mas agora com a oportunidade de brilhar. O preço da dignidade, descobriu, não era tão alto quanto parecia. Na verdade, era a melhor escolha que ela poderia ter feito, porque dignidade não se perde, não se gasta, não se negocia, e no final, era a única coisa que realmente importava. Clarice sorriu, olhando pela janela do hotel para a cidade lá embaixo. Tinha um emprego, tinha esperança, tinha novas amizades se formando, tinha a possibilidade de algo mais com alguém que havia de verdade. E mais importante, tinha Aurora, sua luz, sua razão, e tinha a si mesma, inteira, digna, de cabeça erguida. Valeu a pena, cada segundo, cada lágrima, cada momento de dúvida, porque no final ela tinha provado que fazer a coisa certa não era fraqueza, era a maior força de todas. E essa força, agora ela sabia, ninguém jamais poderia tirar dela.